Agora, para falar com a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Sassi, para falar sobre as principais demandas da secretaria. Secretária, bom dia. Obrigado pela atenção aqui com a Itaberá da Rede Bandeirantes. Bom dia a todos que nos escutam. É extremamente importante, agradeço essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre uma política tão importante que é a assistência social. Quais são as principais demandas em 2023 para a assistência social de Blumenau, secretária? Bem, a nossa demanda, o nosso grande desafio é o aumento, né, que a gente tem tido em relação à procura da política de assistência social, não só da população de Blumenau, mas também Blumenau, por ser uma cidade de grande porte, por ter uma referência, uma qualidade de vida, também faz com que muitas pessoas de fora busquem Blumenau para ter oportunidades melhores também, né? E o desafio é sempre, né, do acolhimento. Nem sempre as pessoas vêm estruturadas para o município, então chegam e precisam do aporte da prefeitura, das políticas públicas, para que a gente possa aí dar minimamente um suporte de sobrevivência, né? E hoje, como é que é essa estrutura de suporte que Blumenau oferece a essas pessoas? O município de Blumenau, ele tem praticamente todos os serviços que a política preconiza na área da assistência social. A gente tem na proteção básica os CRAs, nós temos 7 CRAs no município de Blumenau, espalhados em todos os territórios. Ele é uma porta de entrada, onde a população pode, a qualquer momento e qualquer dúvida e orientação, ela pode buscar o apoio pelas unidades de CRAs. Ela tem, na média complexidade, os CREAS. Nós temos 2 centros de referência especializado, que é para atendimento daquelas situações onde já ocorre violação de direito. Contudo, ainda tem vínculo familiar, né? Ainda não foi rompido o vínculo familiar, então a gente faz aquele investimento na família para aquelas situações como questão de violência, né? E outras questões que a família está demandando, para que a gente trabalhe de forma mais sistemática, mais especializada, para fortalecer essa família. E na alta complexidade, a gente tem aí os abrigos municipais, né? Estamos agora abrindo o 4º abrigo de criança e adolescente no município. Nós temos o abrigo para mulheres vítimas de violência, nós temos o abrigo para a população em situação de rua e contamos com parceria da sociedade civil, né, através de contratos de serviço, também para a questão do idoso. E a questão do atendimento da população de rua com o Centro POP e abordagem social e o abrigo municipal para a população em situação de rua. Essa questão da população em situação de rua, isso preocupa muito, secretário? Isso vem crescendo aqui no município de Blumenau. Como é que está essa situação? Olha, é extremamente preocupante, né? E não é só a nossa realidade, sabe, Jorge? É uma realidade, eu diria que perpassa, inclusive, Santa Catarina. A gente se reúne enquanto política de assistência de forma regional, aqui na ANV, ou a nível estadual, e a fala é de todos, independente se o município é de pequeno porte ou não. O aumento da população de rua é extremamente preocupante para todos, né? Eu vou te dar um exemplo. Nós, em 2020, vou pegar aqui, no auge da pandemia, né? Vamos pegar 2019, que nós estávamos fora da pandemia para ter base de cálculo. Nós tínhamos atendimento 342 usuários no Centro POP, a gente passou para 512. E nós tínhamos na abordagem social
em torno de 135 atendimentos, nós estamos em 630. E no abrigo municipal, de 50, a gente está, em média, aí, em torno de quase 80 por dia. Então, os números falam por si, né, a preocupação. Eu vou te dizer que vamos em torno de 70% desse público atendido não é um público originário de Blumenau, são pessoas que passam por Blumenau, que ficam em Blumenau por algum período. Enquanto estiver em Blumenau, ele terá o atendimento da mesma forma, seja pela abordagem, seja pelo Centro Pop ou pelo abrigo municipal. Secretária, quais são os fatores que contribuem para o aumento da população de rua? Bem, saiu uma pesquisa no início do ano e sempre trazendo a questão econômica. A gente discorda em que sentido? Nós atendemos esse público, né? É um público que, na sua maioria, vou deixar uma base de 99%, ele tem problema vinculado com álcool, droga, ou os dois, e saúde mental. Quando não, tudo junto, né? Então, muitas vezes o desgaste do rompimento de vínculo começou lá de forma mais lenta, né? Com a questão do uso, do adoecimento da família, até que a família não consegue mais manter essa pessoa consigo e ele acaba caindo em situação de rua. Então, nem sempre a questão econômica é o foco central. Se tu perguntar, você diz, não tem dinheiro para sobreviver, mas na realidade o envolvimento com álcool, droga e saúde mental acabam sendo fatores tão sérios quanto a questão econômica. E de que forma nós, o cidadão, né, ele pode contribuir ou pode agir para que esse volume, em vez de crescer, ele comece a diminuir? A Blumenau tem uma postura, como eu falei, nós temos todos os serviços à disposição para esse público, a Blumenau tem instituído e executa. Por isso a gente faz tão fortemente a campanha para não dar esmola, não comprar coisas na sinaleira, porque esse valor, ele não vai para a alimentação, ele vai para o vício, né? E acaba sustentando essa pessoa nessa condição. Quando a gente aborda, eles acabam não aceitando, e isso é importante esclarecer. A política de assistência social é para atender o cidadão. Nós não somos polícia e nós não fizemos retirada das pessoas porque elas não nos agradam por estar lá ou não. É um direito daquele cidadão que está naquela condição extrema de que ele seja atendido, que a gente busque reformular esse vínculo familiar, que ele volte à sua cidadania. Muitas vezes ele está sem documento, ele está desprovido de todas as questões básicas, né? Então, o atendimento, ele não é só para alimentar, ele é um serviço agregado com um atendimento técnico que, inclusive, busca vincular novamente com a família. Nós tivemos um exemplo há um mês atrás, de uma mulher que tinha esquizofrenia, ela acabou se perdendo da família lá em São Paulo, ela saiu de casa, né, num dos surtos, a família foi atrás, a família queria ela se perdeu, eles não conseguiram localizar, ela ficou 6 anos vagando de cidade em cidade, parou em Blumenau. A gente fez atendimento, nós tínhamos mais de 109 atendimentos com ela só esse ano, e a gente conseguiu, né, todas essas abordagens, ela não trazia quem era a família. Até que em um momento, nesse último momento que a gente fez o atendimento, ela no hospital falou
quem era a família, porque ela ficou mais consciente no processo, a gente conseguiu identificar essa família. A nossa equipe entrou em contato com a irmã dela, lá de Barretos, e a irmã dela veio buscá-la. Entende? Então, esse é o trabalho que a assistência social faz, né? Não é só a questão da alimentação, não é só a questão de documentação, mas realmente que vincule para a família novamente. Devolver, né, essa pessoa para o âmbito familiar, o que é muito positivo, né? Agora nós estamos numa cidade em que é difícil a senhora chegar para alguém, né, e dizer assim, ó, não dá esmola, né? Porque a pessoa diz que está com fome, a pessoa faz aquela carinha, as pessoas se sensibilizam, né? Nós temos essa característica cultural, né, secretária? Temos. E aí nosso pedido, né? Chame a abordagem social. A abordagem social trabalha todos os dias. Ela começa às 5h30 da manhã, vai até 1h da manhã do outro dia. Então, ela, né, quase vira aí 24 horas, que é a maior demanda que a gente identifica no serviço. Chame a abordagem social no 156, opção 2. Não é virar as costas, e a gente nem pede isso, não é virar as costas para o indivíduo. É que nos chame para que a gente possa fazer esse atendimento, né? Quando a sobrevivência, quando a sustentação do vício na rua faz com que esse cidadão não venha para o serviço, né? A gente costuma dizer assim, em média, né? Tem pessoas que tiram no mínimo aí R$150 por dia na rua, né? E acabam sustentando, a maior parte desse recurso não é para alimentação, não é para sua sobrevivência, não é para achar um lugar para morar, não é, né, para sair daquela condição. É justamente ao contrário, ele acaba permanecendo nessa condição e não vindo, porque é justamente esses que não vêm conosco, que não têm essa oportunidade, que não tem esse momento, né, que a gente possa ter um entendimento. Às vezes a gente acaba fazendo 30, 40 vezes abordagem para o mesmo indivíduo, até o momento que ele consiga dizer o sim para nós. E às vezes é um dia dentro do abrigo, né, sem o uso de substância, né, que ele acaba percebendo, opa, mas eu não quero essa vida, né. Então, a gente precisa de um momento deles, um momento que eles consigam se perceber que aquela condição que eles estão não é a condição digna para eles, né? Não é a condição que a gente deseja enquanto ser humano e que eles tenham as mesmas condições que a gente, né? Que tenha espaço para viver, que a gente tenha, né, um canto quente para ficar num tempo de frio, né? Que a gente tenha alimentação, que a gente tenha um espaço para trabalhar, que a gente tenha um espaço para crescer e principalmente que a gente tenha vínculo com família e amigos, porque a gente não vive só, né? Então, são todas essas questões que perpassam quando a gente fala do atendimento. E o mais difícil é conduzir essa pessoa para o atendimento, né? Convencer essa pessoa desse atendimento, né? Isso. Eu me lembro, a gente tem muitas histórias dentro do nosso serviço. É uma equipe muito aguerrida, muito comprometida com o trabalho, né? Porque às vezes a gente pega situações subhumanas, realmente, a condição, né? E não só de saúde, da pessoa estar numa condição que não, a gente percebe que é um risco de vida. Nós não somos da área da saúde, mas visivelmente tu percebe que aquela condição dele está muito crítica. Blumenau, além dos serviços da saúde, da assistência, a saúde também dispõe do consultório na rua. Então, quando a gente encontra uma pessoa que está muito debilitada, que não aceita ir para o serviço, porque se ela aceitar, a gente conduz ela lá para o AG, conduz para o SF, conduz lá para o hospital, chama o SAMU quando é o caso, a gente faz todo esse processo. Mas quando ele nega tudo, né, e a gente vê que a condição dele está bem delicada, nós chamamos o consultório na rua e a equipe da saúde faz o atendimento na rua.
Se eles identificar que a situação é extremamente crítica, aí a gente aciona para levar para o hospital. Então, Blumenau tem um aporte de serviços que tem um olhar sensível para a questão do ser humano, né? Porque é resgatar vidas, na verdade, né? Sem dúvida nenhuma. Secretária, amanhã é um dia muito especial para a senhora, para todas as mulheres, é o Dia Internacional da Mulher. E, infelizmente, no Dia Internacional da Mulher, ao invés da gente lembrar de coisa boa, a gente lembra de coisa ruim, que é a violência contra a mulher, a violência doméstica, que é um dos itens da segurança pública que não baixa nunca, ao contrário, vem aumentando a cada ano que passa, gerando muita preocupação. Quais são as políticas desenvolvidas pela Secretaria no atendimento a essas mulheres, essas crianças, jovens, adolescentes vítimas de violência? Nós temos o abrigo municipal para mulheres vítimas de violência, para aquelas situações, Jorge, tu falou uma coisa impressionante, assim. Infelizmente, a gente precisa de legislação ainda para proteger a mulher pelos casos e mais casos que a gente vivencia. E nem sempre a legislação dá conta, né? Quantas mulheres sempre com ação protetiva foram mortas, né? Isso, e assim, num contexto onde há violência doméstica, tu ter que chegar a tirar a mulher e as crianças de casa e o violador ficar na residência, aí já tem uma falha na legislação, né, nas regulações de proteção. Sem dúvida. Mas para esses casos, para aqueles casos extremos, que a lei protetiva, o afastamento dele do lar não dá conta ou coloca a vida dela em risco, o município de Blumenau tem um abrigo municipal para onde elas podem recorrer. Existe toda uma rede de proteção em volta dessa mulher. A delegacia faz o encaminhamento, os AGs fazem encaminhamento, todos os serviços de CRAS, CREAS do município fazem esse encaminhamento. Então, nós temos uma rede protetiva, né? Mas ele é o último, é lá o último. Antes disso, Jorge, a gente tem desde o CRAS, que atua no fortalecimento de vínculo da família para que isso não ocorra. Nós temos as equipes de CREAS, onde aquela mulher que sofre violência, mas que permanece lá com o seu companheiro, não quer ir para o abrigo, a gente continua atendendo essas famílias no CREAS de forma sistemática. Nós temos os grupos de homens, que é pioneiro, né? Blumenau é referência. Nós temos um grupo de homens reflexivo, que é o grupo dos homens autores de violência doméstica, aonde a gente faz encontros quinzenais de discussão com esses homens, pensando ali, né? Não adianta a gente cuidar da mulher. Esse homem, ele também precisa de apoio para que ele ressignifique o processo de olhar dele para com a mulher, porque se não for essa companheira, vai ser outra, né? Então, a gente precisa trabalhar com essa pessoa para que ele não venha mais a ser autor de violência. Então, Blumenau também tem essa característica. Nós temos um apoio do Ministério Público que, quando aplica a medida de proteção, ele já encaminha esses homens para esse grupo de homens. Então, assim, o município de Blumenau ele consegue ter essa rede de proteção montada aí para dar suporte e segurança para as mulheres. Secretária Patrícia Sassi, do Desenvolvimento Social, o número de casos vem crescendo aqui em Blumenau, secretário? O atendimento do desenvolvimento social vem crescendo nesse sentido? Sim, a gente vê em todas as vertentes, Jorge, desde da questão da violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente, violência contra o idoso, também tem crescido. Infelizmente, a gente vê
uma dificuldade nas relações sociais, né? Um rompimento mais... Está mais frágil os vínculos familiares, né? As pessoas estão cada vez um pouco mais complexas nessa questão. Então, a gente percebe muito depois da pandemia, acho que as relações também se alteraram bastante, a gente percebe. Então, desde a pandemia, que a gente teve aí a gente chegou a trabalhar 5 vezes mais o que a gente desempenhava normalmente antes da pandemia. Hoje ainda a gente atua 2 vezes mais do que em 2019. Quer dizer, a gente ainda, em 2023, nós ainda estamos com um atendimento dobrado da demanda que a gente tinha anterior à pandemia, né? Então, sim, né, infelizmente, a gente trabalha ali na prevenção e trabalha junto com outras políticas públicas através de projetos de prevenção para que a gente consiga aí fortalecer, de ter um protagonismo positivo das famílias, né, de um olhar protetivo e de um olhar de comunidade, né, Jorge? De quando a gente, um cuida do outro, né? E Blumenau é referência nisso. Nós somos um povo solidário, é um povo que se junta para ajudar o próximo e tem toda a condição de fazer a diferença nesse processo de dizer não à violência, de denunciar os casos de omissão, né? E de buscar aí a rede de proteção quando necessário. Isso é muito importante, né? E motivar as mulheres a fazerem as denúncias, né, secretária? Isso mesmo. E algumas pessoas dizem, né, aumentou, todas as demandas aumentaram. Mas eu digo também, Jorge, que as mulheres estão cada vez mais se sentindo seguras em denunciar. E cada vez mais vai aumentar o número de denúncias, porque elas sabem que elas podem contar com essa rede de proteção, elas sabem que vai ter apoio, né, da rede de proteção, e isso é extremamente importante também, que elas se sintam seguras, que elas nos procurem, seja da forma que for. Se ela for lá no AG, se ela for no ESF, se ela for no CRAS, se ela for no CREA, se ela for na escola, em qualquer espaço do serviço público, toda essa rede está preparada para orientar essa mulher a buscar os seus direitos. Isso é importantíssimo. Bom, secretária Patrícia Sassi, do Desenvolvimento Social, ontem foram entregues veículos, equipamentos, Casa de Acolhida São Felipe Neri, foi uma das beneficiadas, CRAS, Conselho Tutelar. E esse avanço também é muito importante em toda essa rede de atendimento, né? Sim, e qualifica, né, todo o nosso trabalho. Nós tivemos 2 entregas por emenda parlamentar. A gente teve uma emenda parlamentar para São Felipe Neri, com a entrega de um carro e equipamentos, desde notebook, projetores, ar-condicionado, e também um carro para o CRAS Fidelis. E, além disso, a gente participou de um edital do antigo Ministério da Família, agora Ministério dos Direitos Humanos, de equipagem de conselho tutelar. E a gente foi, então, agraciado aí com um kit de equipagem, né? E desde carro, computador, televisão, impressora, enfim, uma série de produtos para qualificar o espaço do conselho tutelar. Quem recebeu foi o Conselho Tutelar 1 e ano retrasado a gente entrou também num edital do Ministério Público aqui de Santa Catarina e conseguimos ali ranquear os outros 2 conselhos tutelares. Então, em breve, Jorge, nós vamos estar entregando também a equipagem para o Conselho Tutelar 2 e 3. Isso com certeza faz a diferença para que esses conselheiros tutelares possam aí qualificar cada vez mais o trabalho deles. Isso é muito importante, ainda mais o Conselho Tutelar. A gente estava acabando de falar de violência da mulher, violência doméstica, e o Conselho tem um trabalho muito importante nesse sentido também, né, secretária?
Com certeza, eles são os olhos da sociedade, né? E encaminhadores para que seja restabelecido a questão do direito da criança, do adolescente. Então, eles são de extrema importância. E a outra questão que eu gostaria de frisar, quando eu falei da São Felipe Neri, Jorge, além da Secretaria de Assistência Social, nós temos a parceria com 21 entidades aqui do município que executam serviços de forma parceira da política de assistência social. Essas 21 entidades executam diversos serviços. Nós temos em torno de 2.000 atendimentos por mês executados pelas entidades. E o município, a secretaria, quase 16.000 atendimentos por mês. Para te ver a dimensão, né, a proporção da atuação da política de assistência social no município de Blumenau. É verdade. Obrigado, secretária, pela sua participação. Uma ótima terça-feira para a senhora e uma grande semana. Muito obrigada, agradeço novamente a oportunidade. Eu conversei com a secretária de Desenvolvimento Social aqui de Blumenau, Patrícia Sassi, sobre o trabalho e as demandas da assistência social no município. A violência contra a mulher, afinal, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Agora 11h32.